Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Seu poder abala as trevas, poderoso és, Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Ouço cadeias quebrando, 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 ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Você crê que há poder no nome de Jesus? Que tudo Ele vai quebrar, cadeias, correntes, nada vai ficar de pé diante do povo do Senhor. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelo pastor, sacerdote que vai ministrar a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, aqui está, Senhor, meu Deus, os dízimos e ofertas, Senhor, meu Deus, depositado pela Tua igreja, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Deus, aquele que tem amor pela Tua obra, Senhor, meu Deus. Que a prosperidade do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, meu Deus. Que nunca falte, Senhor, meu Deus e meu Pai, nada na vida dos Teus filhos, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai. Agora, Senhor, meu Deus, que a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor, meu Deus. É um momento importante, Senhor, meu Deus, onde, Senhor, o Senhor vai falar conosco. Aqui está, Senhor, meu Deus e meu Pai, o sacerdote desta igreja, Senhor, meu Deus, o Teu servo, Senhor, meu Deus, que será usado pelo Senhor, Deus, para transmitir a mensagem que o Senhor quer falar conosco, Senhor, meu Deus. Que nesta noite as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos, Senhor, meu Deus e meu Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, meu Deus, a Tua voz que é lâmpada para os nossos pés
e luz para o nosso caminho. Abençoa o teu servo, Senhor meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes, diga glórias a Deus. Eu estava ali pensando, irmãos, quando Moisés subiu no Monte Sinai, e ele subiu lá no monte, e Deus falou com ele, e Deus elaborou 10 leis, mas eu vou destacar uma hoje, não que as outras sejam menores, mas essa de hoje é o que a gente precisa vivenciar. Tipo, separem um dia para mim. E a gente está aqui hoje por causa do Senhor. Tivemos uma semana talvez estranha. Talvez as coisas não correram muito bem como a gente imaginava. Mas estar na casa de Deus é independente dos resultados da semana. É saber que Ele está no controle de tudo. Eu quero te convidar nessa hora a participar comigo da leitura da palavra, em reverência à palavra de Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo da fé. Versus, será que Deus me esqueceu? E quando eu pensei nessa palavra, eu falei, Senhor, me dá um sinal. E o missionário Heraldo abriu Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode, mas eu, Senhor, não, jamais. Aí eu tive certeza que essa é a palavra que Deus queria para nós nesta noite. Amém, irmãos? A primeira coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 15. A gente vai fazer uma leitura e um culto diferente hoje. Versículo 1. Até o versículo do capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado os filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Só até aí podeis assentar. A história de Abraão é uma história muito linda para se contar e para se viver e se inspirar nela. Abraão, para quem não sabe, era filho de Terá, da terra de Ur. E como se não bastasse, o seu pai era um idólatra fanático de carteirinha. Por isso que Ezequiel 18 diz que se o filho fizer o que é bom diante de Deus, ele jamais herdará a maldade e as maldições de seu pai. E a palavra do Senhor diz que Deus apareceu a Abraão na casa dos seus pais, pedindo que ele saísse do meio da sua parentela, dizendo que levaria ele para um lugar onde o endereço não foi citado. Nesse dia, a gente percebe que Abraão tinha uma fé já bem consistente, porque se Deus pedir para um de nós largar nossa família, nossa casa, e sair por aí peregrino, errante, sem ter endereço, talvez a gente vai pensar que é a voz do diabo fazendo isso conosco, armando alguma cilada para nós. Mas como Abraão sabia que era Deus falando com ele, ele não duvidou. Ele fez segundo a vontade de Deus, se despediu dos seus pais, saiu da casa dos seus pais pela fé.
E a fé de Abraão, como a minha fé, a sua fé, ela é um processo. Você sabia, irmãos, que até os últimos dias da nossa vida, a gente vai viver vivenciando, professando, exercitando a fé. Ah, eu já tenho maturidade, eu já conheço tudo de Deus, eu já passei por poucas e boas, mas você vai precisar de fé. Porque o pai da fé, ele vai ensinar para a gente que a fé dele, ela foi construída debaixo de um processo. Então ele saiu da casa do pai pela fé. E todos sabem que no meio do caminho, ele passando, um rei olhou para a esposa dele, desejou ela, perguntou para ele quem era, e ele, sem ter fé nenhuma, ele teve medo e disse que era a irmã dele. E aí o rei toma aquela mulher pensando que era irmã dele e leva para o palácio, mas Deus não deixa tocar naquela mulher, sabendo que Abraão ainda não tinha uma fé suficiente para naquele dia assumir e dizer, não, ela é minha esposa, se quiser me matar, me mata, mas ela é minha mulher. Mas ele não tinha essa fé, porque a fé dele estava sendo construída. Diga para o irmão que está do seu lado, a sua fé, ela está em processo de construção. Eu pedi a minha esposa, se quiser sentar do lado de Raquel, ou Raquel sentar do lado da minha esposa, fica separado, amém? Se a Elisete quiser sentar ali do lado de Cordélia, porque aí a gente vai interagir um com o outro, amém? Então diga assim, sua fé ainda está sendo construída. Ian, tem um rapaz aí do seu lado, fala com ele, senão ele vai ficar sozinho, ele pode entrar em depressão, cuidado aí, tá? Ele vai dizer, poxa, o rapaz do lado nem falou comigo. Então a fé de Abraão estava sendo construída, e esse dia mostrou que o medo dele falou mais alto do que a fé dele, tanto é que ele negou, mas depois o rei devolveu a mulher dele intacta, e ele seguiu o seu caminho. Depois lá na frente, o seu sobrinho, que não era para ter saído da casa da parentela junto com ele, cria uma confusão, um mal-estar com Abraão, e Abraão também teve que se separar do sobrinho e viveu pela fé, porque o sobrinho escolheu os lugares melhores, e Abraão pela fé foi viver nos desertos áridos. Era a fé de Abraão sendo construída e processada e lapidada por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que agora aqui no capítulo 15, Abraão já tinha prosperado, Abraão já estava bem sucedido, Abraão já tinha conquistado bens, servos, Abraão estava rico. Abraão estava rico nesse dia. Mas ele percebeu que por trás dessa riqueza toda havia um vazio que era a construção da sua família, ou seja, ele precisava de uma família, ele precisava de um herdeiro, ele precisava de alguém que sucedesse o seu legado. E aí ele questiona Deus e diz assim, Senhor, olha a palavra dele, que foi o texto que lemos. Ele disse, Senhor, me diz uma coisa, eu tenho visto a tua companhia, eu tenho oferecido holocaustos, sacrifícios, eu tenho conversado com o Senhor, eu tenho orado, o Senhor tem falado comigo, a tua presença é constante na minha vida, mas eu percebo que o Senhor não está atento para uma coisa dentro de mim. Eu não tenho filhos, a minha esposa é estéril, a gente vem há anos tentando ter filhos, e agora tudo que eu construí, todas as minhas riquezas, vai ficar para o meu servo Eliezer, o Damasceno. É assim que vai ser, ou seja, eu saio da terra da minha parentela, e o meu legado, a minha vida termina em mim, e não vão ter histórias para contar para outras gerações, porque o Senhor me disse uma vez, quando eu estava na tenda, o Senhor disse para mim assim, olha, sai da tenda, olha para o céu e vê se pode contar as estrelas. E nesse dia eu saí, e é engraçado, irmãos, quando Deus faz isso com Abraão, porque se Deus fizesse isso comigo ou com você, parecia que Deus estava debochando de nós, mas não é, eu vou explicar para você, na hermenêutica da palavra. Quando Deus chama Abraão e diz assim,
conte as estrelas. Vocês acham que dá para contar as estrelas? E por que Deus sabia que não podia contar as estrelas? E por que pede para contar? Se Deus sabia que não podia contar as estrelas, para que pediu para contar? Porque no dia que Deus chamou Abraão para sair da tenda, quando você está dentro da tenda, você está dentro de um casulo. Quando você está dentro da tenda, você não tem uma visão ampla de tudo que está ao teu redor. E você tem o pior, você não tem a visão do céu. Então, quando Deus tirou ele e mostrou as estrelas, em outras palavras, Deus estava dizendo para ele assim: olha para o céu, olha para cima, olha lá para cima. Porque Abraão, ele estava voltado só para as coisas da terra, ele estava olhando para o chão, ele olhava para baixo. E o socorro dele vinha do alto. Irmãos, quando Jesus disse: pensais nas coisas do alto, não daqui de baixo, porque lá do alto a traça nem o ferrugem comem. A gente tem muito ainda que exercitar e aprender nessa área, porque a gente ainda está muito viciado com as coisas aqui de baixo. A gente ainda está debaixo de uma tenda e esquece de olhar para o alto, que é de onde virá toda a provisão. Tudo que você precisa, antes mesmo de você falar, Deus já sabe. Quando a palavra do Senhor diz que quando a gente vai entrar no quarto e vai fechar a porta, e antes de se ajoelhar, Deus já sabe o que a gente vai falar com Ele. Para que Ele não nos atende antes? Já que Ele já sabe, porque Deus quer ver você falar, Deus quer ver você se relacionar com Ele, Deus quer ver você olhando para o alto e dizendo assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Ei, pode o homem ter esquecido de mim, mas o meu Redentor vive e reina, e Ele vai se levantar em meu favor. Deus está dizendo nesta noite: eu me levantarei em teu favor. 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 Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sabe o que Abraão estava dizendo nesse dia para Deus? Senhor, ele estava dizendo para Deus o que Deus já sabia. Às vezes a gente fala para Deus o que Deus já sabe, porque Deus sabe tudo. Ele tem 3 atributos: a onipresença, a onisciência e a onipotência. Abraão estava dizendo para Deus o que ele já sabia, e era o seguinte: Deus, eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. E nesse dia Deus consola ele, porque foi numa visão, não foi na presença de Deus, foi numa visão. E Deus consola ele dizendo assim: você acha que eu não sei do que você precisa? Você acha que eu não sei que você tem carência de ter um filho? Você acha que eu não sei que você olha para os seus servos e você vê eles sendo pai e você não tem o desejo de ser um pai?
Eu não disse para você que a sua descendência ia ser como as estrelas, como a areia do mar, ia ser enorme para sempre. É óbvio que eu sei. Mas o que Abraão não sabia é porque isso estava demorando. O que Abraão não sabia é porque isso não tinha acontecido ainda. E o nome disso, irmãos, para quem não sabe, depressão é tudo que você viveu no passado e está refletindo hoje em desgaste na sua vida. Depressão é isso. Ansiedade é o medo e o receio do amanhã e do futuro. Abraão estava vivendo uma crise de ansiedade, tipo assim: não aconteceu nada até agora. O meu futuro está incerto. Eu não tenho filhos gerados. De que adianta eu ter sucesso na vida financeira, na vida profissional e não ter uma família? É eu e Sara, e já estamos velhos. Não vejo perspectiva. Acho que o que Deus falou comigo, eu distorci. Eu acho que eu entendi errado. Irmãos, toda promessa de Deus, ela passa por um processo de sabotagem. Não da parte de Deus, mas da parte do diabo. Porque se às vezes as coisas não acontecerem no nosso tempo, na nossa hora, ou nas nossas necessidades, ou na hora que a gente precisa, ou acha que precisa, a gente acha que Deus não falou aquilo, que foi o diabo que falou aquilo, ou o diabo vai dizer para nós assim: Deus prometeu para você, mas não cumpriu. Deus falou que ia fazer isso para você, mas não fez. Por que não aconteceu nada até agora com você? E ele sabe sabotar os pensamentos da gente. Ele sabe muitas vezes transformar até mentiras em falsas verdades. Abraão ficou satisfeito. Deus falou para ele que não se preocupasse nesse dia, que tudo ia dar certo e que ele seria pai e teria um filho. Aí passou alguns anos, diz a Bíblia aproximadamente uns 10, 12 anos por aí, que é a diferença entre o primeiro filho que ele teve e o segundo, que era o filho da promessa. E aí Abraão, mais uma vez ansioso, preocupado, cabisbaixo, esqueceu da visão das estrelas, esqueceu de olhar para o céu, olhando para baixo outra vez. Ele entra em parafuso, ele entra em outra crise. E aí ele chama a esposa dele e diz assim: você já está velha, eu também estou velho. É impossível a gente ter mais filhos. Isso será uma conversa deles dois. Talvez a gente pudesse fazer algo que se cumpriria o que Deus prometeu para nós. Ou seja, eu vou ter um filho com uma serva nossa, que é mais jovem. Ela vai gerar um filho, vai ser uma barriga de aluguel. Depois ela dá o filho para a gente. E a gente ama esse menino como se fosse nosso. Porque pai e mãe é quem cria. Então, vamos fazer isso? E ele faz isso. Irmãos, tudo aquilo que a gente movimenta com as nossas mãos, tudo aquilo que a gente articula com as nossas mãos, a gente corre um risco muito grande de errar, e mesmo tentando acertar, de fazer da forma errada. Mas tudo aquilo que é a mão de Deus agindo a nosso favor, isso se confirma, e isso perdura na nossa vida, porque aquilo que Deus nos dá, o maligno não toca. Então Abraão, ele nessa crise de ansiedade, ele se precipita e gera um filho chamado Ismael. E ele meio que se contentou, sabe, com essa movimentação que ele fez. Já estava um pouco apegado a Ismael, mas não sabia ele que o que Deus falou, embora fosse impossível aos olhos dele, mas para Deus nada é impossível. Deus não esqueceu de mim nem de você.
Eu vou repetir para você: Deus não esqueceu das promessas que Ele fez a você e a mim. Pode estar demorando, pode achar que não vai vir, mas uma coisa eu sei: fiel é aquele que prometeu para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que vai fazer e Ele vai fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Agora escuta essa, irmãos. Vamos para o capítulo 18, Mateus, de Gênesis. Nós lemos o 15. Vamos para o 18. Agora Deus aparecendo de novo para Abraão. Outra vez. Da outra vez Deus apareceu em visão. Agora Deus aparece pessoalmente. Olha, Senhor com letra maiúscula. Depois apareceu-lhe o Senhor no Cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se por terra. Na etimologia, na Bíblia, na teologia, a gente atribui esse Senhor maiúsculo ao próprio Senhor. O homem dá nome de anjo, mas era o próprio Senhor. E diz que eram um homem, 2 homens, 3 homens. Eram quantos homens? Quantos homens? Sabe quem era, irmãos? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo na porta da tenda de Abraão. Eu não sei se você sabe, mas na sua casa habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas na porta da sua casa é o guardião da tua família, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas aonde você vai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai cuidando, vai guardando de você, porque Ele te ama e Ele zela por você. Então a Bíblia diz que o Senhor reaparece a Abraão, para lembrar ele, porque ele estava em crise de novo. Ele estava em crise, mesmo com um filho que ele já havia providenciado, ele não estava feliz. Sabe por quê, irmãos? As coisas que Deus dá traz paz, felicidade. Mas quando as coisas vêm de pessoas, quando as coisas vêm das nossas próprias mãos, elas não são santificadas, elas não são tão abençoadas como as coisas que Deus dá para mim e para você. Então Deus aparece para ele, e a Bíblia diz que dessa vez ele não estava dentro da tenda, ele estava na porta da tenda. Ou seja, olha só a visão dele, vamos pegar aí, vamos ver se você pegou. Da última vez que Deus teve, ele estava dentro da tenda, ele não conseguia olhar para o céu. Dessa vez ele estava na porta da tenda. Quando os 3 anjos aparecem, olha que ele percebe e detecta logo. Por quê? Ele estava no lugar certo de esperar Deus, de esperar conversar com Deus. Irmão, sabe um lugar certo de você conversar com Deus? Com o céu aberto, porque o céu se abre quando você ora, quando você vem na igreja, quando você fala com Deus, quando você sai da tenda, quando você sai da geografia, do casulo, da caverna, e você conversa com Deus. Deus ouve a tua oração e ele até desce, comparece, aparece para você, e ele diz: ó, estou aqui, eu não esqueci de você não, eu sei que você está orando, parece que você está sozinho, parece que você está abandonado, parece que isso aí ficou para trás, mas o que eu falei está de pé. Só que é o processo da fé, irmãos. O processo da fé é doloroso. A fé passa por um processo doloroso. Tem hora que você segura certas coisas pela fé. Senhor, ó, isso aqui eu não aceito, está errado, mas pela fé eu vou suportar isso aqui. Isso aqui não é o que eu almejei para a minha vida, mas pela fé eu creio que o Senhor vai mudar esse quadro. Eu não aceito isso, eu não mereço isso, Senhor. Não foi isso que o Senhor falou que ia acontecer comigo. Aí,
a Trindade aparece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe qual foi a reação de Abraão? A reação de quem ainda não tinha perdido a fé. Ele estava, irmãos, quando Deus apareceu para ele aí no capítulo 18, perdão, no capítulo 15, ele estava sem perspectiva de filho. Filho, quando eu falo filho, é dele e Sara. No capítulo 18, ele já tinha um filho, ele com Agar, mas ele ainda não estava feliz. Por quê? Porque aquilo não era algo que Deus queria para a vida dele. Quando você tem algo que Deus não queria para a tua vida, que só te afasta de Deus, que só contraria Deus, aquilo só traz tristeza na relação entre você e Deus. De que adianta você ganhar um emprego, você ganhar uma coisa que Deus te dê, uma bênção que Deus te dê, mas aquilo te afasta de Deus? Não vale a pena. Deus trabalha com ajuntamento, Deus não trabalha com espalhamento. No capítulo 15, ele está debaixo da tenda, infeliz e sem filho. No capítulo 18, ele já tem um filho que não foi Deus que deu para ele, foi ele mesmo que fez. Mas ele continua triste e infeliz. E aí o que Deus diz para ele? Eu vou te dar um filho. Deus reitera a promessa. Ei, eu vou te dar um filho. Ele poderia ter dito no dia assim: mas eu já tenho um filho. O Senhor demorou muito e eu já providenciei um filho. Não, sabe o que Abraão faz nesse dia? A Bíblia diz que como ele estava na porta da tenda, ele não pensa duas vezes. Ele se levanta, ele reconhece a Trindade, ele se prostra diante da Trindade. Ele se prostra, adora. Irmãos, quando você chegar aqui na igreja, tenha por hábito se prostrar, botar seu joelho no chão, não importa quanto tempo, mas agradeça a Deus, suplique a Deus e apresente as suas causas a Deus, porque Deus ama quem se prostra diante dele. Ele se prostrou diante de Deus, ele se prostrou. E quando ele se prostrou diante de Deus, ele demorou alguns minutos prostrado, mas ele se levantou e ele fez uma reação inédita para surpreender, agradar e aquebrantar o coração de Deus. Ele correu, foi lá dentro da tenda, bateu no ombro da Sara e disse assim: ei, prepara 3 bolos com a farinha aí, que eu vou ali no pasto. Aí ele foi lá no pasto, pegou 3 bezerros de 3 anos, 3 cabritos de 3 anos, e pegou uma pomba e pegou uma rolinha. E ele foi buscar para quê? Para oferecer para Deus. Em outras palavras, Abraão estava dizendo nesse dia o seguinte: gente, eu fiz tudo o que eu fiz e ainda não sou feliz. Eu tenho Ismael, mas Ismael não é o que eu almejava. Eu vejo que a minha mulher é triste, porque esse filho, ela não tem participação. Era eu e a minha serva, mas ela queria ter o filho dela próprio. Mas eu não sabia que Deus ainda estava de pé, a promessa comigo e com ela. Agora Deus me aparece, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me aquebrantar, eu vou me prostrar e eu vou oferecer a Deus sacrifício agora. Eu vou oferecer para Deus uma oferta. Eu vou oferecer para Deus o meu sacrifício, dizendo: Senhor, obrigado por não ter esquecido de mim. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Eu não esqueci de você. Eu não esqueci do que eu te prometi. Parece que está demorando, mas na hora certa eu vou te abençoar. Eu vou suprir você. Eu profetizo que a sua casa própria você vai ter. Eu profetizo que você vai adquirir o seu carro. Eu profetizo que você vai suprir essa fase ruim que você está passando na sua vida. Eu profetizo que esse momento ruim vai passar. Eu profetizo que Deus está com você. Eu profetizo que você foi gerado na sua mãe com um propósito de Deus, e a promessa de Deus é que você vai ser uma bênção de Deus. E eu profetizo que você é uma bênção de Deus. Se você é um abençoado de Deus, glorifique o nome do Senhor e exalte a Ele. Aleluias, aleluias. Sara faz os 3 bolos. Abraão vai buscar os cabritos.
pega os bezerros, traz as aves. E quando Abraão oferece para Deus, Deus reitera e diz outra vez: sua mulher Sara. Agora eu vou ser mais específico. Eu não estou falando de H não. Para de querer pegar atalho. Sua mulher Sara vai ter filhos com você. A Bíblia diz que o silêncio foi interrompido por uma risada de Sara lá dentro da tenda, dizendo: meu marido está conversando com alguém e ela não sabia que era com Deus. Às vezes as pessoas não têm noção da sua conversa com Deus, elas não entendem a sua conversa com Deus. Às vezes a sua conversa com Deus, só quem compreende é você e Deus mesmo. Às vezes as pessoas falam para você, querem dar conselhos: olha, desiste disso, olha, tira isso da cabeça, refaz isso, se eu fosse você fazer uma intervenção nessa promessa de Deus, eu modificaria isso aqui. Não, eu não sei mexer no projeto de Deus. Projeto de Deus não se mexe. Diga para o irmão que está do seu lado: projeto de Deus não se mexe. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer, irmãos? Porque Ele é fiel. Porque Deus é fiel. Eu já estou terminando. Não deixe o tempo, não deixe as palavras, não deixe os pensamentos, não deixe o inimigo sabotar, não deixe as pessoas desfazer o que Deus botou na sua cabeça. Segura as palavras de Deus com as duas mãos, para que não solta. Segura. Não deixe o tempo corroer essas palavras, porque o que Deus falou vai acontecer. Não importa como. Não me pergunte de onde vai vir. Não me pergunte que horas vai ser, que eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Ele não falha naquilo que Ele promete. Deus não falha. Deus não falha. Passados os anos, e é engraçado, irmãos, que não foi depois desse dia, no calor do dia, quer dizer, meio-dia, no maior calor do dia, deve ser meio-dia, 1h, 2h da tarde, que Abraão estava muito para baixo, ele estava muito deprimido. Não foi anos, nem dias depois que Deus falou assim: meu filho Abraão está quase desistindo, vou dar logo a bênção, senão ele vai abortar minha missão, ele não vai mais acreditar em mim. Não. Os dias da minha vida e os dias da sua vida estão contados nas palmas das mãos do Senhor. Irmãos, eu sei que na tentação de Cristo, o próprio Jesus disse que não é para a gente tentar a Deus em nada. Por exemplo, se você sabe que comer uma coisa vai te fazer mal e você come, você está tentando Deus. Mas eu tenho uma teoria também assim. Essa é uma teoria minha. Que você só vai embora, você só vai partir daqui dessa terra quando Deus quiser. Você pode, eu já vi pessoas com câncer, com doenças incuráveis, e o médico dá um diagnóstico que não passa de 6 meses, e a pessoa leva mais 6 anos, 16, 20 anos, surpreendendo, contrariando os médicos. Por quê? Porque a última palavra de Deus. Eu acredito que eu e você seremos arrancados aqui dessa terra na hora que Deus quer. Então assim, passe o tempo que for, pode parecer que está demorando, mas saiba de uma coisa: ainda existem promessas que está de pé, que está valendo ainda entre você e Deus e que vai acontecer. Amém, igreja?
Deus não esqueceu de você. Tem um louvor, o Espírito Santo me levou agora, tem um louvor do Marquinhos Gomes, eu não morrerei. Você não vai morrer. Abraão tinha medo de morrer sem receber a promessa de Deus. Você não vai morrer sem receber todas as promessas de Deus. Você que não tem casa, você vai ter casa. E quando eu tiver casa, você ainda vai deixar casa para os seus filhos. Você que tem uma causa na justiça, você não vai morrer antes dessa causa ser decidida em seu favor. Você que tem um filho que não está nos caminhos de Deus, você não vai morrer antes dos seus filhos voltar para a presença do Senhor. Você que tem um casamento, você que tem um marido, você que tem uma esposa que não quer saber de Deus, pode ter certeza, a promessa de Deus é que você e sua casa será salvo. Então saiba de uma coisa, você não vai morrer enquanto não acontecer. Eu quero abençoar no nome de Jesus, Paula, a tua vida. Você não vai morrer enquanto Deus não operar sinais e maravilhas na sua vida. Eu quero abençoar a tua vida, irmã Penha, irmã Adriana, que Deus vai abençoar a tua vida, porque Deus não esqueceu de você. Eu quero abençoar a tua vida, irmã Genilce, irmã Jennifer, Patrick, Marcele. Eu profetizo que a Larissa é um projeto do Senhor e que Deus vai levantar ela em nome de Jesus. Eu profetizo que os nossos filhos que estão aqui, eu profetizo que esse rapaz que Heraldo está orando por ele, ele vai ser uma bênção de Deus, que ele entrou aqui nesta noite, o Espírito Santo vai tocar nele, ele vai sentir uma presença gloriosa de Deus nesta noite, mas a promessa de Deus vai se cumprir, porque Deus tem uma promessa na vida dele. Deus tem uma promessa na sua vida, Fábio. Deus tem uma promessa na sua vida, Amanda. Deus tem uma promessa na sua vida, Cordélia. Deus tem uma presença na sua vida, Lisete. Deus tem uma promessa na tua vida, Davi. Ei, seu Laerte, Deus tem uma promessa na tua vida, pastora. Deus tem uma promessa na tua vida, Mônica. Deus tem uma promessa na tua vida, Luan. Deus tem uma promessa na tua vida. Ei, que Deus tem uma promessa na tua vida, Ian, Maria, Karine. Deus tem uma promessa na tua vida, minha esposa. Deus tem uma promessa na tua vida, Raquel. Deus vai honrar você e tem uma promessa na tua vida, Jamir, Regina. Deus tem uma promessa na tua vida, Mateus. Deus tem uma promessa na tua vida, Mateus. Deus tem uma promessa na vida do outro Mateus. Senhor, Deus tem uma promessa na vida da Mel, na vida do Pedro. Deus tem uma promessa. E sabe por que eu creio? Porque Ele vai fazer. Ele nunca deixou os antepassados na mentira. Ele nunca deixou os antepassados frustrados. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Você não vai morrer em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Quem vai cantar comigo, diga glória a Deus. Eu quero ver a igreja cantando comigo agora de pé. Vem comigo assim, ó. Se tudo está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessas de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Quem tem a fé de Abraão, diga glória a Deus. Diga para ele, fale com Deus, diga, eu estou esperando, Senhor, eu estou esperando. Se tudo está difícil, a igreja, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande,
ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos. Vou dar só um abraço nele. Você pode continuar orando. Deus falou que ele precisa de um abraço. Deixa eu dar um abraço. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Vou orar por você, Pai. Assim como Abraão, assim como João Batista duvidou, manda perguntar se ele é Jesus mesmo que havia de vir. E o Senhor Jesus disse: diz a João Batista que eu faço milagres, eu faço cura, eu sou aquele que haveria de vir. Assim somos nós. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente fica inseguro, a gente tem medo de que o Senhor não vai comparecer nos piores dias da nossa vida. Mas eu sei que o Senhor vai comparecer, porque o Senhor nem ausenta, o Senhor sempre se faz presente. O Senhor é um onipresente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Leva meus irmãos para casa. Ei, meu Deus, entra nessa batalha. Tira essa insegurança, esse medo do coração nosso. Somos pessoas de pequena fé. Somos pessoas que muitas vezes, ó Pai, seremos justificados através de Jesus, porque a nossa fé é pequena. Às vezes duvidamos, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua promessa, mas às vezes nós duvidamos. Senhor, eu rogo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve para casa esclarecidos de que dias melhores virão, de que Isaac está por vir. O Isaac será gerado. Deus vai gerar um Isaac na nossa vida nesses dias. Eu profetizo que o filho da promessa, que a promessa que Deus nos fez, está prestes a se cumprir. Eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Creia. Eu abençoo a sua vida, minha vida, a vida desta igreja, a vida de cada família representada aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém e amém. Oremos ao Senhor. Pai, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a vida de cada um de nós e aqueles que crerem e aguardam a vida de Cristo, digam amém. Nós abençoamos a vida da Paula, a vida da irmã Adriana, da Penha, da Genilce, da Larissa, da Jennifer, a vida da Mel, do Pedro, daqueles que não puderam estar aqui, doutora Thaís, o seu esposo, enfim, todos aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, nós abençoamos agora e declaramos a bênção de Deus de Abraão sobre a vida de cada um de nós. Abraça o irmão mais bonito que está perto de você, diga para ele: vamos tomar um café em nome de Jesus. Amém e amém.